Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor. A agulha pesada. Bom, eu falei diversas vezes sobre o porquê o Fluminense chegou mais longe do que todos os outros. E de fato é muito por conta disso que eu vou falar daqui a pouco. É claro que a gente entender sobre o que foi esse Mundial é justamente entender sobre o estilo de jogos, né? E quando você é o time mais fraco, você normalmente utiliza um desses dois estilos de jogo para tentar ganhar o time mais forte. Então eu vou falar sobre o estilo que foi usado por Palmeiras, por Palmeiras em certo ponto, pelo Flamengo, não muito pelo Botafogo. O Botafogo foi justamente a anomalia, justamente nisso tudo. E não foi utilizado também pelo Fluminense. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar, né? Fique tranquilo. Então fique atento sobre isso. Vamos lá. Bom, só pra gente já falar sobre a anomalia Botafogo. Botafogo também utilizou a mesma situação do Fluminense. Claramente com não tanto jogadores assim defensivos, mas usou para ganhar o jogo contra o Paris Saint-Germain. Então, entendendo sobre isso é entender sobre a nossa realidade, tá? Que a gente tem. E bom, fora disso, a anomalia é porque esse tipo de situação, que é a famosa agulha muito pesada, ela de fato é uma realidade. E aconteceu com o Botafogo para ele ter vencido do Paris Saint-Germain. Do outro lado, você tem os dois times que jogaram contra os times europeus e não conseguiram entender que não era bem assim que tinha que ser feito. Que era justamente o time do Flamengo e o time do Palmeiras. Do Flamengo nas oitavas de final contra o Bayern de Munique e do Palmeiras nas quartas de final contra o Chelsea. De um lado. E por quê? Porque eles usaram justamente a segunda tática, que não é justamente a agulha muito pesada, mas sim o tanque de vidro. O que é o tanque de vidro, para quem não sabe? É justamente um tanque, né, que realmente tem muita força ofensiva. Não é à toa que o Flamengo meteu 2 gols no Bayern de Munique, sendo que, infelizmente, por ele ser bem ofensivo, qualquer pedra que ataque nele faz ele ser vencido. E foi justamente isso que aconteceu. Foi mais pedra atacada no tanque que o tanque conseguiu atirar nos caras. Não teve jogo de igual para igual. Foi uma tática de um time fraco, como que foi o Flamengo, contra um time muito superior, que foi o Bayern de Munique. É uma tática suicida? Por um lado, sim. E foi a mesma coisa que fez o Palmeiras? Sim. Contra o Chelsea, quando você tinha justamente mais ofensividade do que defensividade. Mas como assim? Me explica melhor sobre isso. Então, o esquema que o Flamengo e o Palmeiras estavam jogando era um esquema bem ofensivo, com pelo menos 2 volantes e 2 zagueiros. Esse é um esquema bem ofensivo. Esse é um esquema do tipo tanque de vidro, que realmente você vai meter gol nos caras, como o Palmeiras meteu um gol no Chelsea e o Flamengo meteu um gol.
mas não é o melhor para a gente continuar passando de fase. Antes de falar mais sobre esse tema, justamente da agulha muito pesada, se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo do dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E vamos continuar falando mais sobre. E você pode mandar patrocínio. Vamos lá. E aí existe justamente a agulha muito pesada. Imagina uma agulha muito pesada, em que você só espeta uma vez para ganhar esse jogo. Foi justamente isso que foi feito em todos os jogos do Fluminense nas fases finais. Quando a gente começou metendo gol, eles vão começar a ficar pressionados. Você vai utilizar essa pressão para causar mais dano e fazer gol. O Palmeiras, o Botafogo comprovou que essa era a melhor alternativa quando jogou contra o Paris Saint-Germain. Não, a gente só vai fazer 2 ou 3 lances de gol para tentar fazer gol. E se a gente conseguir fazer o gol, beleza. Só que, diferente do outro time, que normalmente a gente disputa para ver quem vai fazer mais gol, e que normalmente você vai fazer mais gol do que eu, esse daí é diferente. Esse daí você precisa ter uma informação: fazer gol antes dos caras. Você vê, o Fluminense faz gol antes em cima do Inter de Milão. O Fluminense faz gol antes em cima do Al Hilal, mas não faz gol antes em cima do Chelsea. Resultado final, o Fluminense cai por conta disso. Todos os estilos, por serem fracos, realmente têm seus problemas. Infelizmente, isso daí se chama, no mundo do card game, de meta. Que é justamente isso. O meta é aquilo. E ponto final. Essa foi a tática que o Fluminense utilizou durante todo esse campeonato. Essa agulha muito pesada. Infelizmente, do outro lado tinha um jogador que conseguiu, e muito por conta de um erro de um jogador experiente. O problema dessa agulha muito pesada é que você tem que ser perfeito na defesa. Você não pode errar na defesa. Você pode errar no meio de campo, você pode errar no ataque. Na defesa você não pode errar. E por conta de um erro do Thiago Silva, em que ele poderia ter deixado a bola ir para a linha de fundo, ele simplesmente mandou para o meio, o que é errado em qualquer lugar. O que aprendemos, o que o goleiro aprende, é que você nunca pode espalmar a bola para o meio. Ou você espalma para um lado, ou você espalma para o outro. E assim também o zagueiro. Quando o zagueiro sente que não tem como mandar o chumbão, você manda ou para a linha de fundo, para o escanteio, ou você manda para a linha lateral. Quando você erra nisso, desmorona. Tá bom? Entendeu por que a gente perdeu? Entendeu por que a gente passou tanto de fase? É por conta das limitações dos sul-americanos em cima dos europeus. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. E, só para deixar aqui uma última situação. Os outros times do mundo inteiro podem fazer isso? Podem. Vão conseguir fazer? Não. Porque a taxa de erro deles é maior. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo do dia 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.